Imóveis, ações, planos de previdência, uma poupança para realizar um sonho. Qual a melhor maneira de lidar com esses bens e investimentos ao longo da vida? Me motiva a guardar dinheiro é o futuro, principalmente dos meus filhos, né? Ter as minhas coisas, o meu conforto. A garantia para não ficar fazendo empréstimo dia a dia, né? Hoje você vai conhecer algumas regras básicas e fundamentais para garantir a formação e o crescimento do seu patrimônio. Os juros vão trabalhar a seu favor e aí você vai ter uma série de vantagens no acúmulo do seu patrimônio, ele vai crescer muito mais. E entender a importância de conduzir esse gerenciamento nas diferentes fases da vida. A pessoa que já está numa idade mais madura, ela tem a obrigação de correr menos riscos. Fique com a gente, o Educação Financeira está no ar. Você tem uma casa, um apartamento, recursos na caderneta de poupança, previdência, títulos ou ações? Pois o conjunto de todos os bens de uma pessoa ou de uma família é o que chamamos de patrimônio. Então, patrimônio basicamente é tudo aquilo que você tem, que tem alguma chance de valer mais no futuro e que tem a possibilidade de gerar uma receita adicional, uma renda, né? Tudo isso pode ser considerado patrimônio. Tenho um terreno. O único bem que eu tenho. Se a gente está falando em bens materiais, seria a minha residência, né? O apartamento. Automóvel, imóvel, terrenos, etc. Já comprei carro e imóvel. Só uma casa só. Ainda tenho que conquistar minha casa, é meu bem próximo. A formação de patrimônio ela é relevante para qualquer pessoa. Você tem que formar patrimônio ao longo da sua vida porque um dia você vai precisar ou vai querer parar de trabalhar. E é aquele patrimônio que vai trabalhar para você. O dinheiro guardado em qualquer tipo de investimento é patrimônio. E para gerenciar esse conjunto, é preciso saber da importância de manter e, de preferência, aumentar o valor de cada um dos bens. Essa forma de guardar dinheiro, esse patrimônio inicial, ele pode começar desde uma simples poupança e depois evoluir para fundos de investimento, evoluir para carteiras de ações e assim consecutivamente, até o patrimônio imobiliário, né? A primeira casa própria, depois eventualmente um segundo imóvel, um terceiro imóvel. Dentro disso tem muitas maneiras de você juntar o seu patrimônio. A mais fácil é você ter bastante disciplina e poupar, porque com isso os juros vão trabalhar a seu favor e aí você vai ter uma série de vantagens no acúmulo do seu patrimônio, ele vai crescer muito mais. Formação e gerenciamento de patrimônio são dois lados da mesma moeda e devem andar sempre juntos. Quanto mais cedo começar esse processo, melhor. Antes mesmo de se casar, Rodrigo e Maria Augusta já pensavam na formação de patrimônio. Só depois de comprar um apartamento, o casal teve a primeira filha, Valentina. Agora eles poupam cerca de R$ 1.200 por mês para investir na educação como primeiro patrimônio da menina. Desde que a gente soube da gravidez, né, e a gente sabendo de como que é a questão em relação aos custos envolvidos no estudo da criança, então a gente já começou a pensar que seria interessante a gente ter uma reserva financeira para esse momento, mas a abordagem que a gente acaba tendo é uma abordagem de investimento, a gente não olha esse valor como uma despesa, a gente entende que é um dinheiro que a gente está investindo, no caso, no futuro da Valentina, né? A gente quer ter essa segurança também que chegando lá a educação dela vai estar garantida, né? Independente assim de passar, né, numa escola pública ou não. Então acho que é mais na questão da gente pensar no futuro dela, nas decisões dela e minimizar os riscos, né? O jovem tem o tempo a seu favor. Mesmo estando em início de carreira e ganhando pouco, é possível conquistar os objetivos de médio e longo prazo com mais facilidade. Isso porque, nesse caso, a vida está só começando. Quando você começa jovem, você tem uma oportunidade de deixar seu dinheiro aplicado por 30, 40, 50 anos. Isso, se você pensar quando você tiver 40 ou 50 anos de idade, vai ser impossível de fazer. A pessoa que já está numa idade mais madura, ela tem a obrigação de correr menos riscos a partir daí, porque a capacidade dela de errar vai diminuindo. Então, quanto antes o jovem começa, primeiro, mais capacidade de obter ganhos maiores ele tem, pensando no horizonte de tempo de investimento, né? E segundo, o processo de poupança vai ficando muito mais fácil. O valor em si, ele de forma absoluta, ele é pouco importante.
O que é importante é que o jovem destine um percentual do que ele ganha para ser aplicado. E não importa se são R$50, R$100 ou R$200. Aquilo, ao longo do tempo, vai gerar um patrimônio muito grande para ele. Não dá para fazer um bolo sem usar o fermento. Para gerenciar o patrimônio de um jeito que ele cresça, você tem que reinvestir o que esse patrimônio gera de rendimentos. Gastar os rendimentos, nem pensar. Isso só deve acontecer para a realização do objetivo traçado ou com a aposentadoria. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje estamos falando sobre gerenciamento de patrimônio nas diferentes fases da vida. Conforme o tempo passa, é natural que os objetivos de cada um se transformem. Um pai de família, por exemplo, pode buscar uma moradia menor depois da saída dos filhos de casa. Uma jovem, depois de juntar dinheiro para estudar no exterior, pode começar uma outra reserva, quem sabe para o casamento. Kátia resolveu investir em imóveis para formar patrimônio e também pensando numa renda complementar com o aluguel. Desde que os filhos se formaram, ela gerencia o patrimônio planejando novos objetivos e investimentos. Agora que a gente já pagou faculdade para os filhos, né, os dois estão formados, agora a gente vai pegar esse dinheiro para um passeio, para um divertimento. Já tem uma netinha, a gente pode também pôr uma poupança para ela. Agora é um rendimento a mais, porque daqui a pouco também meu marido está se aposentando. Então vai ficar esse dinheiro para a gente complementar um salário. Nós pensamos direitinho, né? Nós compramos apartamento bem próximo ao metrô para que fosse fácil de ser alugado. Apartamento simples, nada de muito luxo, porque daí fica fácil, assim que sai um inquilino, a gente já tem um outro inquilino querendo alugar, né? Decidir pela compra, venda ou locação de um imóvel faz parte das demandas de gerenciamento de patrimônio de muitos brasileiros. Imóveis, como qualquer outro investimento, também tem os seus riscos. Ele pode sim tanto valorizar quanto desvalorizar. Um outro detalhe é que o imóvel é muito pouco líquido. Quer dizer o seguinte, se todo o meu dinheiro estiver em imóveis e eu precisar do meu dinheiro amanhã ou a semana que vem, eu não vou ter como pegar. Na composição do meu patrimônio, eu tenho que pensar em diversificar. O que é diversificar? É não colocar tudo em imóveis. Da mesma forma como eu não devo colocar tudo em ações ou tudo em CDB ou em qualquer outra aplicação. Pensando em qual é o objetivo para aquele investimento que eu estou fazendo. O gerenciamento de patrimônio deve ser dinâmico e, por isso, sempre revisto de acordo com os objetivos a serem alcançados. Aliás, é muito mais importante que todo mundo constitua reservas mais dinâmicas, guardadas em investimentos financeiros que garantam maior liquidez. É o caso da reserva de emergência, que deve ser gasta somente em casos urgentes e inesperados, e dos investimentos de curto prazo, como aqueles destinados a uma viagem ou para um curso de especialização. Cada reserva dessas é como um porquinho, que vai sendo alimentado com quantias diferentes e por prazos distintos, de acordo com o objetivo da sua criação. No gerenciamento do patrimônio, precisamos considerar que depois de alcançado o objetivo final de uma reserva, os recursos que alimentavam precisam ser redirecionados. O ideal é que esses valores não caiam no orçamento mensal e sirvam para acelerar a formação das reservas já em andamento. Quem acompanha o Educação Financeira já conhece a professora Paula. Ela aceitou o desafio do programa e está tentando se organizar melhor com as finanças. Aos 34 anos, a professora Paula gosta de viver tão intensamente que acha que não precisa se organizar com o dinheiro. Paula aceitou o desafio da Educação Financeira para aprender a lidar melhor com as finanças. E hoje, ela vai se encontrar com o consultor Ricardo Humberto para falar sobre planejamento e orçamento pessoal. O que significa dinheiro para você? Uma ferramenta num dia a dia, para locomoção, para alimentação, para lazer. Acho que tudo você precisa de dinheiro. Quanto você ganha por mês? Bruto, né? Sem os descontos. 1.900 e um pouquinho. Como é que você controla o seu salário? Não controlo. A minha mãe trabalhou no banco a vida toda, ela continua cuidando da minha conta. Eu vou lá tirar um saldo
difícil. Mas a minha mãe me liga, ó, seu salário caiu, tem tanto. Aí eu trabalho dentro daquilo que ela me deu de saldo. Pago minhas contas, saio também, gosto de comprar coisas diferentes, assim. Surgiu uma despesa adicional. E aí o saldo não vai ficar azul, vai ficar vermelho. Como é que você resolve essa questão? Economizo no mês seguinte. Meu limite, ele já foi de 1.000 e poucos reais. O meu limite hoje é 300 reais. Você já fez uma coisa legal, você reduziu o seu cheque especial e hoje você tem essa consciência de que tem um valor menor e que ele deve ser usado numa emergência, né? Você gostaria de viver até quantos anos? Não sei, eu acho que para sempre viver. Vamos vivendo. Com 100 anos eu posso estar não aguentando mais viver. Mas enquanto eu tiver força e vontade para viver, eu vou continuar vivendo. Então vamos lá, vamos dizer assim, 90, menos a sua idade atual, que é 34, você ainda tem longos 56 anos para aproveitar a sua vida. Isso significa que você tem 2.912 finais de semana. Então a pergunta que eu faço, quanto você está disposta a deixar de gastar de outras coisas para gastar na sua diversão? Nunca pensei. Você estaria disposta a lidar com o orçamento, olhar para um orçamento, marcar tudo que você gasta, tudo que você ganha, olhar se sobra ou se falta? Sim, sim. Eu sei que a gente tem uma planilha aqui do Educação Financeira, onde a gente vai colocar aqui o seu salário, se você mora de aluguel ou não, se você paga a prestação de casa própria. E aí a gente vai poder fazer aqui um fechamento e dizer, olha, está 0 a 0, não está sobrando nada. Dá para cortar? Você vai dizer, não dá. Bom, então temos que ter um olhar mais crítico e dizer, será que não precisamos ganhar mais? Será que a Paula vai conseguir fazer o orçamento que o consultor Ricardo Humberto sugeriu? Veja nos próximos episódios do Educação Financeira. Assim como mudamos de ideias e de prioridades, os objetivos também podem se transformar. E junto com eles, os seus investimentos. O bom do dinheiro é justamente isso. Ele pode tomar diversas formas. E esse é um ótimo motivo para você formar patrimônio e gerenciá-lo de forma dinâmica. Ele permite fazer escolhas, realizar sonhos e é adaptável às diferentes fases da vida. Sempre que quiser, mande suas dúvidas e sugestões para o e-mail contato@tvef.com.br. Você pode acessar todos os programas já exibidos no site do Educação Financeira. Um forte abraço e até mais!